Boa noite, bom dia. Vim meditar aqui na palavra do Senhor, porque a minha Bíblia já estava aqui aberta, né? Que ela fica aqui na minha mesa, no cantinho do profeta. E como eu tive um desentendimentozinho com meu filho, porque ele tem TDAH, ele tem depressão, né? Tem uns problemas, mas nem tudo nós devemos passar a mão na cabeça porque tem um problema e uma situação. Nós temos que agir com rigor na hora que tem que ser necessário, né? Falar. E assim, muitas vezes eu fico incomodada também, né? Por causa disso, porque por ele tá frustrado por diversas tentativas, né, de se enquadrar numa empresa, num trabalho, de se adaptar, ele não tem conseguido, isso tem gerado angústia, tem gerado dor, né? Porque ele é um homem de 26 anos, né? Ele precisa fazer uma academia, precisa praticar um esporte que ele gosta de academia, de musculação, mas no momento, né, não está podendo, porque não está trabalhando, e eu que tenho que arcar com todas as despesas da casa e fica pesado, e isso às vezes me estressa. E eu estou querendo voltar ao mercado de trabalho também, né? Mas tenho que pensar, estou fazendo uma avaliação médica para ver as minhas condições físicas, né? Para isso, para que eu não entre num trabalho e daqui a 3 meses eu peça para sair porque não estou aguentando. Então, quer dizer, eu estou estudando todas as possibilidades. E às vezes é ansioso porque eu tenho uma propriedade que precisa, né, ser construída. Eu moro de aluguel, eu preciso sair do aluguel, porque o aluguel come juntinho conosco, né? Eu paguei o aluguel ontem, hoje já estou devendo, né? E isso também tem me angustiado e muitas vezes assim me tirado do prumo. Mas eu sei que tem um Deus todo-poderoso, tem um Deus grande que me sustenta, né? Como nós somos seres carnais, nós não somos espirituais, muitas vezes nós saímos do prumo, né? Nós não estamos na torre de vigilância. E como nós somos movidos, né, de emoções, nós somos movidos de emoções, nós perdemos o equilíbrio, né, por algum momento. Mas como nós temos o Senhor como nosso Deus, como nosso amigo, como nosso conselheiro, como nós somos serva, né? O Senhor sempre nos estende a mão, né, de misericórdia. Filha, te acalma, eu estou aqui, eu sou o teu socorro, eu estou presente, eu não te abandonei, eu não te deixei, eu não te deixei nem por um instante, né? Mas você que está perdendo o equilíbrio ou está esquecendo por alguns segundos que eu sou contigo, né? Deus fala isso conosco, fala isso comigo, né? E por isso eu estou aqui, né? Meditando, compartilhando. Ontem eu meditei aqui em João 5, mas tem uma meditação, né? Aqui, vou até ler aqui um trecho aqui, né? Da 5:24, que diz assim: na verdade vos digo, de quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Na verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e a hora em que os mortos ouvirão a voz, e os filhos de Deus e os que ouvirão viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho tem a vida em nós, né? Aí no versículo 5, aqui no capítulo 5, no versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aí tem uma meditação aqui, e eu vou compartilhar com vocês, né? Porque, assim, as pessoas pensam porque nós somos missionários, somos diaconisa, somos obreiros, que nós somos seres carnais. Nós sentimos as mesmas emoções do mundo, só que nós temos dentro de nós a certeza que o Espírito Santo habita dentro de nós. E muitas vezes a nossa alma perde a calma, né? Te aquieta, né? Ó minha alma, porque se abate dentro de mim, né? E o Senhor aqui nesta meditação, ela fala bem clara sobre a alma que se abate, né? E assim a minha alma se abateu. Alguém, comparando, né? Aqui, alguém comparou os leitores da Bíblia com os visitantes de um florido jardim. Começou por uma linda borboleta que, voando rapidamente de flor em flor, toca cada uma delas sem nada lhe extrair de proveito. A borboleta representa aquelas pessoas que leem a Bíblia saltando de um verso para o outro, saltando de um verso favorito ao outro, extraindo muito pouco do que lê. O outro leitor do livro sagrado é comparado a um botânico com um microscópio, um caderno de anotações e uma régua. Ele passa tempo examinando, meditando e anotando os detalhes de cada flor em sua agenda. Mas, ao concluir a sua pesquisa, todo o conhecimento extraído se encontra nas suas anotações. Pouquíssimo ficou retido na sua mente. Estes são os leitores de espírito crítico que apenas se interessam em estudar a Bíblia tecnicamente, sem alimentar a alma. Finalmente, aparece a figura abelha penetrando a flor em flor. Delas se alimentam com o pólen e com o mel, a qual armazena como uma fonte de bênção para si, para outros, para extrair do livro sagrado o alimento para a alma, esforçando-se por alimentar a sua vida com a doçura do Evangelho. Nós deveríamos ser assim, nós temos que ser assim, né? Extrair a doçura desse livro, que é um manual para a nossa vida, para nos conduzir, para nos endireitar nossas veredas, que muitas vezes as nossas veredas estão tortas. Nós queremos fazer aquilo que apraz o nosso coração e não o coração de Deus. E sabendo que o que apraz o nosso coração vem da carne. O que é carne, o que é espírito, não é verdade? Ao dizer, examinai as Escrituras, pois vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus se refere aos escritos do Antigo Testamento, pois o Evangelho e as Epístolas ainda
não haviam sido escritas. Ele queria salientar a importância de que os escritos de Moisés, dos Salmos, dos profetas, têm para a nossa fé, pois ele próprio é o seu personagem central na verdade. O Novo Testamento é a confirmação de que Jesus cumpriu fielmente tudo aquilo que a Escritura predizem a respeito do Messias prometido. Há muitos cristãos que ignoram o Antigo Testamento por acreditarem que ele não tem mais nenhum valor. Depois da cruz, no máximo, leia um salmo, aqui e outro acolá, deixando de explorar os seus ricos tesouros. Priva-se de encontrar neles a vida eterna, uma vez que Jesus é o seu abnegado plano de redenção, então neles minuciosamente delineados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Amigos, irmãos, leitores, desejamos que você esteja como uma laboriosa abelhinha ao estudar o livro sagrado, de modo que as verdades dele, extraída, possa adoçar generosamente a sua vida, a vida daqueles com que você se relaciona. Que Deus ilumine a sua mente para entender a sua palavra. Afinal, a palavra é o nosso alimento. A palavra é a água que sacia a nossa sede. Nós não podemos ler a Bíblia simplesmente por ler. Nós temos que ler quando você vai, eu já até falei, comentei, você vai tomar um medicamento, você vai ler a bula, né? Você vai ler os efeitos que ela vai te trazer para te curar, mas também você vai ver os efeitos colaterais, o mal que ele pode trazer ao seu organismo, porque o medicamento, ele é sintético, ele cura uma parte, mas danifica outra parte do seu corpo. Mas a palavra de Deus, ela é o remédio que vai te curar em totalidade. Ela não vai ter efeitos colaterais contrário à sua saúde. Muito pelo contrário. Aqui a abelha extraiu o néctar e o mel da flor para dar para outros, para levar para sua colmeia, né? Para a sua rainha ali ser transformado e alimentar muitas pessoas. Assim é a palavra de Deus, né? Quando nós ouvimos e procuramos entender a palavra de Deus, pedimos ao Espírito Santo o entendimento, o discernimento da leitura para que não fique somente ler por ler. Você tem que ler, tem que sentir, tem que viver, tem que mergulhar, tem que viajar e tem que sentir aquilo. E também porque quando os profetas eles passaram pelas aflições, pelas dores, mas Deus usou todos os profetas como uma alegoria, porque Deus falava em parábolas para despertar o povo, para que o povo pudesse entender, né, a importância de servir a um Deus vivo, a um Deus que salva, a um Deus que liberta, a um Deus que cura, um Deus que nos guarda, porque o pecado entrou através de Adão, porque o Senhor, ele deu a chave, né? Adão deu a chave quando ele não obedeceu, porque a nossa maior dificuldade é a obediência. Quando nós obedecemos, nós saímos vitoriosos. Quando nós nos organizamos para ter um tempo hábil para buscar a Deus, para entender a sua palavra, porque às vezes nós ficamos perdidos sem ter saída num labirinto. E a nossa saída se chama Jesus Cristo, mas nós não sabemos muitas vezes como encontrar Jesus.
como buscar, muitos não sabem como orar, não sabem nada, né? Só sabe pedir, clamar pelo socorro. E ali você clamando pelo socorro, Jesus vai trabalhando, Jesus vai abrindo a sua mente, né? Vai o seu cerebelo, o seu entendimento, tirando as escamas dos seus olhos, os tampões do ouvido, né? Para que você possa, né, enxergar não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. É necessário meditar na palavra. Eu estou me alimentando neste momento. Com certeza, eu ainda vou deitar, vou adormecer mais um pouco, né? E vou acordar de maneira diferente. Vou acordar alegre, cheia, regozijada, tendo a certeza que o Senhor lavou a minha alma, que o Senhor me perdoou, que o Senhor tirou o peso, porque o peso do Senhor, ele é leve e suave, né? E eu estava com fardo pesado, estava preocupada, né, com a entrevista de trabalho, preocupada se eu ia conseguir, né, manter, né, o trabalho, se eu ia e outros questionamentos também familiares, né, a qual tenho recebido mensagens do meu filho falando coisas pesadas, né, coisas que têm me trazido um peso para mim, né? E Jesus está me tirando esse peso. Jesus está dizendo que o peso dele, né? Que o fardo dele é leve e suave. E eu estou trocando o meu fardo pesado pelo fardo de Jesus. E com certeza, amanhã quando eu despertar, amanhã não, que já é manhã, né? Que já é dia, quando eu despertar, eu vou estar transformada, vou estar lavada e remida pelo sangue de Jesus, né? Com uma nova perspectiva, com uma nova visão, porque eu fui alimentada da palavra do Senhor. Amém? Um bom dia para você, que Jesus te abençoe, a tua casa, os teus celeiros, abençoe a minha casa, a minha família, abençoe os meus filhos, meu neto, minha nora, né, a minha família, porque eu sempre digo ao Senhor, tudo aquilo que eu declaro com meus lábios, que é meu, ao Senhor pertence, né? E eu oferto ao Senhor, né, em seu altar. Porque antes eu entendia, eu tinha até medo de dizer que ofertava, que consagrava ao Senhor, porque eu achava que o Senhor ia tirar de mim o meu filho, a minha família, tudo aquilo que era meu. Muito pelo contrário, o Senhor vai abençoar e o Senhor vai multiplicar para a honra e glória do Senhor. Quando nós vivemos na ignorância, né, nossos pensamentos vagam para lugares bem distantes, né? Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que tudo pode, né? Eu creio em Deus Pai, né? Eu creio na oração, no Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado nos transforma, nos ajuda, nos levanta, nos coloca de pé, né? E nós serviremos ao Senhor, né? Por todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus.